Bom, no início da minha carreira, eu tinha muita dificuldade de fazer o prontuário psicológico. Eu achava que era só fazer as anotações, eu fazia ali um resumão da sessão, anotava em uma folha qualquer, colocava a data, o nome do paciente e colocava no fundo da gaveta e ali ficava. Eu não pegava aquele prontuário novamente, eu não lia, não usava a meu favor para que ele pudesse me ajudar no desenvolvimento do paciente no consultório. E eu sei que é a realidade de muitos psicólogos, de achar que não precisa fazer o prontuário psicológico, não sabem nem a importância dele para o desenvolvimento do paciente, nem para o desenvolvimento do próprio profissional. Fazer o prontuário não é só uma obrigação exigida pelo CRP. Se ele tem uma função, se ele é solicitado pelo nosso conselho, é porque ele tem uma finalidade e essa finalidade é muito importante, tanto para o paciente quanto para nós profissionais. Eu sei que para quem está iniciando pode parecer um pouco difícil pensar assim, nossa, eu vou ter que fazer prontuário, como fazer isso? Tem que ser da forma certa, como faz? Não é só um resumo? E aí vem aquele monte de coisas na cabeça e de dúvidas e que impede o profissional de fazer da forma correta. Por quê? Na faculdade a gente não tem orientação de como fazer o detalhamento, para que ele serve, como ele pode me ajudar no desenvolvimento da carreira. Isso a gente não aprende na faculdade. E o CRP, o que a gente vê de solicitação do CRP é o que tem ali no manual do psicólogo que você segue, que é muito geral, são tópicos que eles pedem que tenha no prontuário psicológico e que para quem está iniciando fica muito vago. E aí vem a dúvida e faz de qualquer jeito e depois não utiliza esse prontuário da forma como deveria para o crescimento de carreira. Bom, talvez você até saiba o que é um prontuário, para que ele serve, mas o prontuário ele tem uma finalidade tão específica e se a gente souber usar da forma certa, ele beneficia tanto a profissão que você não faz ideia de como ele pode te ajudar a faturar esses 10 mil por mês. Eu vou ler aqui o que é o significado do prontuário, né? Que ele é um documento usado pelo psicólogo para registrar as informações relevantes sobre o paciente. Ele é uma espécie de arquivo que contém dados importantes sobre o histórico do paciente, sobre o diagnóstico dele, sobre o tratamento, sobre a evolução ao longo do indivíduo enquanto ele estiver em processo de terapia com você. E ele deve ser guardado por no mínimo 5 anos. Então ele é um documento que a gente deve guardar durante 5 anos. Se o paciente for embora em pouco tempo, mas você tem ali os seus arquivos, mantenha, coloque em uma caixa e alguma coisa assim que seja lacrado, guardado para manter a confidencialidade, mas que ele deve ser mantido com você por 5 anos. Ele é uma ferramenta essencial no nosso trabalho, porque lá a gente vai anotando a evolução, ele ajuda a organizar o acompanhamento com esse paciente, além de sistematizar as informações na medida como elas surgem. Então, você vai acompanhando ali o progresso do seu paciente. E são as informações mais relevantes em relação a ele, ao desenvolvimento do processo terapêutico. E lembrando que é confidencial, né, deve ser mantido com sigilo. A forma de guardar pode variar de acordo com cada profissional, mas você deve guardar com chave, em uma gaveta, em um arquivo com chave, ou no computador. Depois eu vou falar sobre os tipos de prontuários, mas somente você ter acesso a esse prontuário. Então tem que ser num lugar de sigilo para que a gente mantenha a nossa ética profissional e a gente siga com as legalidades da nossa profissão. Então o principal fator de você fazer o prontuário é gerar resultado na vida do paciente, porque ele procura ajuda. Apesar de que tem profissionais que falam assim, nossa, mas a gente não pode falar de resultado, isso é antiético. O que é antiético é você prometer um resultado, porque não depende só de você, depende do paciente também. Mas a nossa obrigação é gerar resultado.
Se o paciente, você está acompanhando o prontuário psicológico, o paciente não está evoluindo, é sua responsabilidade achar uma nova estratégia, traçar um novo plano de tratamento para que esse paciente evolua. Isso é nossa obrigação. Então, o paciente procura o psicólogo porque ele quer resultado, sim. E a nossa obrigação é ajudá-lo a encontrar esse desenvolvimento, não sozinho, né? Mas que a gente auxilie nesse processo de crescimento e que leva ao resultado esperado que o paciente veio buscar ajuda. Então, nada disso de falar que a gente está prometendo resultados. A gente tem a obrigação de ajudar o paciente a alcançar o resultado.